muito boa noite! É com enorme prazer que eu tô aqui ao vivo, mais uma quinta-feira para esse nosso Direito em Dose Dupla. Exatamente, é um canal que a gente voltou para receber advogados, para receber colegas, como aquele bate-papo gostoso que a gente tinha dentro dos corredores dos fóruns, nas cantinas e até mesmo na sala do OAB. É uma oportunidade, um momento que a gente tem para trocar experiência, dividir assuntos, orientar novos colegas, trazer e debater com a sociedade alguns assuntos bastante polêmicos no nosso mundo, fazendo com que as pessoas tenham mais conhecimento e assim contribuindo com o social, que é o grande objetivo dessa noite. Hoje eu vou ter o prazer de receber uma amiga que é advogada, especialista em direito das famílias e que vai trazer algumas soluções práticas que ela tem adotado, que faz com que haja muito mais resultado quando o assunto é convivência familiar. É exatamente com o objetivo da gente pegar e desenvolver dentro dessa mesma família qual é a melhor forma desse ex-casal, né, pai, mãe, enfim, ou novas constituições familiares, determinarão como será a criação dos filhos. É através desse momento que a gente consegue entender e contribuir. Então você que está me ouvindo, se você puder, já comenta daqui da onde você fala, porque é muito importante para a gente saber qual é o alcance que a gente tem tido através desse canal. Da mesma forma, se você quiser sugerir assuntos, dividir, perguntar, esse é um canal aberto, é um local participativo, onde a tua presença vai ser muito importante. Então fique à vontade para comentar, para trazer sugestões, porque cada vez mais a gente quer poder melhorar e contribuir mais ainda para os seus objetivos. Eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tô aqui ao vivo, agradecer muito ao Portal do Gida, que é um parceiro nosso, onde a gente tem gravado não só a live, como também podcast. Ele fica localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho incrível, então se você puder conhecer e quiser, entra lá no Instagram e saiba um pouquinho mais sobre o trabalho tão brilhante do Fábio no Portal do Gida, que é um grande parceiro nosso que tem contribuído para o desenvolvimento do nosso podcast. E ele que tem uma sensibilidade, um carinho. Então, Fábio, um grande abraço para você, desejo muito sucesso e eu sou muito fã do seu trabalho, viu? Aproveitando nesse momento, eu queria trazer algumas informações importantes. Esse canal, ele existe com o objetivo exatamente da gente compartilhar conhecimento jurídico. Então você que está aqui nos ouvindo, se é advogado, se não é advogado, é muito bem-vindo. Porque é exatamente nesse de compartilhar conhecimento que a gente pode agregar valor para você entender suas necessidades ou até mesmo por que você está aqui. Além de falar com advogados, a gente fala com empreendedores, a gente fala com empresários, a gente traz esclarecimento para a sociedade em geral. Então você que tem sua dúvida de direito das famílias, direito do consumidor, direito imobiliário, ou seja lá, até mesmo direito criminal e tantos outros, aproveite essa oportunidade. Coloca aqui nos comentários que dentro das nossas atribuições a gente vai tentar responder, trazendo sempre esclarecimento. Além de dúvidas, você também pode sugerir pauta. Exatamente isso. Por exemplo, em alguns momentos eu sei que existem alguns assuntos que ficam mais na moda, as pessoas têm muitas dificuldades de compreender. Então, fica à vontade, que vai ser sempre um prazer saber que você tem as suas dúvidas e esse é um canal voltado para você. Exatamente, para que você consiga entender, se desenvolver e crescer. A nossa convidada de hoje, a doutora Flávia Rocha, Flávia Rocha Carneiro, ela já está entre a gente, mas eu queria poder apresentá-la à altura. Ela que é uma advogada atuante hoje no direito das famílias, vem trabalhar com a gente. Se eu estiver errada, Flávia, você, por favor, pode me corrigir quando você entrar. Mas ela que vai trazer uma visão bem disruptiva e construtiva no sentido de buscar formas e parâmetros para estabelecer essa convivência familiar, uma espécie de protocolo, uma forma de quando esse ex-casal tiver que conviver
com relação à criação e à forma que eles entendem ser melhor para o filho ser muito mais simplificado se tiver regras já pré-estabelecidas. Então você que é pai e é mãe, está nos ouvindo aqui, ou já passou por um processo de separação, você sabe que o processo de educação é muito difícil enquanto casal. Então imagina num processo de dificuldade, como isso pode ser ainda mais acalorado e gerar mais confusão. Então esse objetivo é trazer clareza e minimizar os danos, principalmente para essa criança envolvida. Então eu vou convidar a nossa doutora e querida amiga Flávia Rocha. Deixa eu ver. Olá, doutora, tudo bem? Como é que a senhora tá? Uma boa noite. Antes de mais nada, eu quero lhe agradecer pela sua presença, porque eu sei que esse assunto é um assunto muito delicado. Envolve sempre pessoas muito, as crianças principalmente, né, acabam ficando ali no meio de guerras de adulto, e eu vi que esse seu tema, com uma clareza, com uma sutileza e uma generosidade da sua parte, veio dividir aqui com a gente no Direito em Dose Dupla. Então, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo, que é um prazer para mim tê-la aqui. Muito obrigada. É um prazer de recebido aqui por você para a gente tratar desse assunto tão delicado e tão necessário, principalmente para a advocacia, porque a gente precisa difundir o conhecimento para que tenham clareza na necessidade, né, de especialização nesse assunto, nesse tema, porque é um tema muito sensível, porque envolve pessoas, ainda que os demais temas do direito, né, envolvam pessoas, mas é criação, é educação, é emocional, é saúde mental que a gente está falando de crianças que não têm poder para decidir absolutamente nada, né? Então, eu já atuo, desde que eu comecei na advocacia, eu atuo em direito de família. Já passei por alguns perrengues aí, algumas, alguns apertos, e isso fez com que. Isso foi experiência, obviamente, né? Fez com que eu quisesse, eu amasse para me especializar nessa área e conseguir trazer um pouquinho de humanidade para os meus atendimentos e um olhar mais, mais concentrado no dia a dia de cada uma das famílias. Olha, ouvir isso é muito gratificante, né? Infelizmente, eu não sei se a senhora vai concordar comigo, mas quando a gente está fazendo faculdade, muitas das vezes o primeiro contato que a gente tem no núcleo de prática da faculdade, ou mesmo na defensoria pública, é sempre o direito das famílias. Assim, o maior contato que a gente tem, alimentos, divórcio, etc. E aí a gente vê perfis variados de advogado tendo que exercer no direito das famílias. E eu vejo aqueles, às vezes, aquele advogado muito imbativo, muito fervoroso, que quer a briga, que não, ele não está ali para resolver o problema do cliente, ele está para ter razão. E aí, no direito das famílias, esse advogado não tem muito espaço, né? Porque o objetivo não é ganhar, é construir. Não é simplesmente a guerra pela guerra, mas é buscar o melhor entendimento. Porque, afinal de contas, é algo que vai continuar acontecendo, né? Depois de um divórcio, uma fixação de visitação, convivência, enfim, você só começa o problema, né? Porque agora vão ter outros desdobramentos. Então, ver uma advogada com esse olhar tão sensível dessa construção é algo efetivamente, assim, muito gratificante. Eu fui vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB, daqui da 31ª subseção em Bangu, e eu te digo que por muitas vezes eu pegava advogado que estava ali só pelo embate, sabe? A gente estava naquela questão, vamos fixar os alimentos. Aí um dizia assim, ah, eu dou 20%. Aí o outro dizia assim, não, eu quero 30%. Ah, não, eu dou 21,5%. Mas assim, não era o valor, era só a sensação daquele leilão onde a gente não conseguia perceber que era a vida de alguém. Exato. Então, a gente, quando encontra um colega com esse olhar tão sensível, olha, dá um aquecimento no coração, que a gente fala assim, opa, temos esperança de... Óbvio que isso não nasceu de uma noite para o dia, mas conta um pouquinho dessa sua experiência, dessa construção, da onde veio esse olhar, porque tem áreas, convenhamos, que é bem menos dolorosas, né? Direito de família a gente sofre, a gente se... Querendo ou não, a gente tem sentimento também, e eles são aflorados muitas das vezes. E a gente vira um pouco de terapeuta, né, nessa área. A gente acaba
sem perceber, é, sendo um pouquinho, né, de ouvido, e ainda que não seja a nossa obrigação, mas a questão que, assim, o que me levou para o direito de família, assim, na faculdade, eu já tive um olhar, assim, de, nossa, eu amei esse assunto, eu estudava com o maior prazer, e eu ficava assim, ah, mas por quê? Por que será isso, né? E aí, uma das coisas que me motivou, a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado, né, de falar nomes e, enfim, uma situação com uma família muito próxima minha, e eu via aquelas duas crianças ali numa situação horrível, e eles tinham uma necessidade muito grande, e os pais passaram a se odiar. E eu vi aquele desespero e não encontrava assim, um advogado que soubesse tratar, porque especialistas em direito de família existem muitos, né, que são entendedores da lei, que entendem a aplicabilidade da lei, mas acontece que a gente não precisa só disso. E dali despertou o meu maior interesse, e desde que eu me formei, eu sempre peguei causas de direito de família e meu olho brilhava, sabe? Quando eu ia peticionar, quando eu ia para as audiências, quando eu ia tratar aquele assunto, mas eu ainda era muito crua, né? E eu me senti muito perdida por muito tempo, porque eu não conseguia ver ninguém que atuasse nessa área que pensasse da mesma maneira que eu. De, tá, gente, mas olha só, a questão aqui não é o que a lei manda, é o que cada um pode pagar, é o que cada um pode fazer. A gente vai precisar ajustar a rotina dessas crianças. Tem necessidade de regredir o padrão de vida das crianças? A gente não está falando, tudo bem, a gente está numa audiência, mas vamos lá, o que é melhor? O que vocês desejam para os filhos de vocês? E eu comecei a me sentir guerreando assim, sozinha. À medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo outras pessoas que gostam e gostam da área, né? Gostam do assunto, mas não gostavam de atender os clientes. E eu brinco que assim, eu sou terapeuta só pelo tempo de atuação. Eu já posso, se eu fizer uma prova para pegar um certificado, eu sou terapeuta. Sem dúvida, porque cada história, né, que a gente escuta e acolher uma escutativa, uma sensibilidade, não é simplesmente fazer uma petição e ir para uma audiência, né? Tem muita questão envolvida. Além, a petição é o mais básico, é o mais simples de se fazer, porque a lei, ainda que você não lembre a lei de cabeça, você sabe que tem alguma coisa, você vai lá, pesquisa e pronto. Agora, o atendimento com acolhimento, com a escutativa, como a doutora falou, não tem. Assim, eu me sinto, e aí agora que eu conheço um grupo de pessoas que atuam nessa área dessa forma, mas nós somos uma gota no meio de um oceano. Tem muita coisa ainda para acontecer para que seja efetivo o atendimento da maneira correta na área do direito de família, né? Então, assim, eu falo com prazer, eu faço com prazer. Muitas vezes eu deixo de receber meus honorários porque viro noites, mas é algo que realmente me dá prazer em fazer, ver famílias sendo impactadas positivamente para que as crianças envolvidas nesses litígios, nessas situações todas, possam ter uma vida um pouco mais confortável, digamos assim, né? Emocionalmente falando, né? Assim, é brilhante ver isso. Me fez até lembrar alguns momentos da minha carreira. Há uns tempo atrás, quando eu atendia um cliente, né? Isso, bom, eu tenho 23 anos de advocacia. Então, assim, bota aí pelo menos há uns 20 anos atrás, quando eu atendi, eu tinha como eu era muito jovem, eu me formei com 21 anos. Então, eu tinha uma necessidade de mostrar que eu sabia. Então, eu atendi o cliente já falando, não, porque a gente pode pedir isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer. E eu descarregava no cliente muita jurisprudência, legislação, outros casos que eu tinha feito para que cativasse ele, dizendo assim: olha, eu sei, você está em boas mãos. Com Uhum. o passar dos anos, e te ouvindo me fez lembrar esse momento, houve uma transição na minha cabeça. Eu passei a deixar de falar e comecei a ouvir. Então, quando senta um casal na minha frente, ou um ex-casal, ou quando a gente tá ouvindo só um, ou quando tá fazendo de forma consensual, eu sempre pergunto assim: o que vocês querem pro filho de vocês?
Qual é o referencial que você quer que os filhos de vocês tenham? Porque, querendo ou não, vocês dois, ainda como ex-família, continuam sendo a família dessa criança. E como é que você quer que eles lembrem? E aí eu tento trazer aquela conexão emocional, sabe? De fazer com que ele olhe para aquilo. Porque naquele momento, o homem, se eu tiver errado, a senhora me corrige, que na grande maioria das vezes é quem paga a pensão, ele acha que aqueles R$ 500 que ele paga, ou um pouco mais ou um pouco menos, a pessoa vai fazer festa, vai viajar para Disney e vai, assim, viver com aquela desgraçada, tá gastando meu dinheiro. Gente, não é nem isso a escola, muitas das vezes. Eu Não, tenho casos que não pagam nem o valor da escola e fica naquele contexto. Só eu passo por isso, a doutora também já teve essas experiências, assim, traumáticas, né? o todo. Eu tenho um caso agora, pessoal do interior, então o custo de vida é menor, né? R$ 300 a creche da criança. E não quer pagar. Não Gente. pagar, e vai pagar só metade se ela aceitar um acordo de pagar R$ 300 para duas crianças. Para duas crianças. Aí eu falo com os advogados e eu fico chocada que ainda tem pessoas atuando dessa maneira. Fala, doutora, você conhece? Ele falou, eu sei, eu não estou duvidando de que vocês conheçam a lei, mas vamos ser humanos. Essas crianças vão viver, são bebês, só de fralda é esse valor que se gasta. Pelo amor de Deus, doutor, um pouquinho mais de humanidade. E eles querendo embate, como você mesma falou. Então, assim, é uma falta de preparo. E ainda que, assim, no curso de direito, a gente não consegue aprender tudo, né? É só uma pincelada. Mas as pessoas precisam entender que o direito não é só baseado em lei, né? Você vai fazer um atendimento, você precisa saber do que o outro precisa, né? Das necessidades do outro. Acontece que no direito de família, o, o juiz da sentença recebe o dinheiro em 30 dias, ou sei lá em quantos dias, e acabou a relação. Não, é uma relação para toda a vida. E eu, e o termo que a doutora usou, né? Eu falo assim, é um ex-casal. Família vocês vão ser sempre. Porque vocês fazem parte, ainda que vocês não vivam no mesmo núcleo familiar, vocês fazem parte de um núcleo familiar. É pai, mãe e filho. Isso vocês vão ser para sempre. E eu tenho certeza que vocês não querem deixar de ser porque vocês não querem que os filhos de vocês morram. Tô errada? E aí já é um impacto assim. Muito bom, aprendi isso, vou até anotar. Adorei essa deixa aí, bem emocional. Porque eles chegam com tanto ódio no coração e é compreensível. Mas quando a gente vê as razões, e aí eu não sei se a doutora continua atuando na área, mas você vê que os motivos pelos quais os casamentos estão se desfazendo hoje são tão pequenos, não estou dizendo que são irrelevantes, mas poderiam ser tratados em uma terapia, poderiam ser tratados com um diálogo mais aprofundado, mas as pessoas estão tão imediatistas que não gostei, vou separar, tchau. E aí não pensam no impacto que isso causa na vida das crianças. Então, mas muitas vezes esse casal que está se separando, eles são crianças feridas lá atrás que não souberam cuidar das suas feridas e à medida que o outro desperta o gatilho, é motivo para querer acabar a relação, porque recorda daquela raiva lá de trás, às vezes nem é a raiva do próximo. Então a gente precisa lembrar que estamos numa geração que precisa cuidar da saúde mental. Porque senão a gente não sabe o que esperar dessa geração de crianças de hoje em dia. Não, olha, ouvir esse seu relato eu comprovo, eu ainda atuo na área de direito das famílias, embora hoje a minha essência hoje eu sou presidente da Comissão de Direito Sucessório, então eu trabalho com inventário e etc. Mas quem está ali no inventário acaba muitas das vezes ali também no direito das famílias e eu gosto. Confesso que é uma área que me dá muito prazer, porque a gente vê o quanto a gente pode interferir de forma assertiva na vida e na história de pessoas, né? A gente olha e fala assim, caramba, que bom que tá aqui no escritório, não tá em outro lugar, né? Porque ali a gente tenta construir, tenta reestruturar.
Mas eu digo para todo mundo, eu digo que se forma, né? Eu tenho alguns estagiários e tudo mais. Eu tenho uma mentoria também que eu trabalho com advogados que às vezes não sabe que nicho atuar ou se sente sobrecarregado. Eu digo que se para ir para no direito de família, você tem que ter chamado para isso, porque você vai ter que lidar com sentimento, você vai ter que lidar com algumas situações que elas não são tão imbatíveis como você faz no direito consumidor e outras áreas. Você tem que ter um olhar sensível. E eu digo para todo mundo que passa por mim, eu digo assim, olha, a faculdade foi só a sua porta de entrada. Entrou desse portal mágico para frente, terminou a faculdade, pegou a B, entrou nesse portal mágico, direito, o juiz já sabe. Aqui você tem que ter uma outra sensibilidade, você tem que ter um olhar, você tem que ter ali um sentimento, um tato muito grande. E graças a Deus, eu não sei, antes de entrar, porque a gente já está quase uns 30 minutos, eu sei que o papo é fluido, é muito gostoso, a senhora é uma simpatia incrível. Eu quero entrar no nosso protocolo, porque promete trazer grandes mudanças e abrir mentes, que é isso que a gente está querendo fazer aqui. Mas assim, eu percebo que, graças a Deus, a gente tem vivido um momento, e se com a senhora for diferente, pode ficar à vontade até para discordar, que a gente tem tido a Defensoria Pública, o Ministério Público muito favorável a essas questões. Eu fiz uma audiência um tempo atrás que o defensor que estava advogando para o pai, eu estava para a mãe, e o defensor estava pelo pai, virou para ele e falou assim: ele era o advogado do pai, tá? Virou pra ele e falou assim: tá, o senhor disse que não trabalha, mas o senhor mora em casa ou em apartamento? Ele falou: ah, eu moro em casa. Na sua casa tem bica de água? Tem sim. O senhor já tem alguma lata velha de um leite, de um Nescau, de alguma coisa que acabou? Ah, tem sim. Então você vai fazer um buraquinho nela e todo dia o senhor vai lavar um carro na porta da sua casa, vai pegar os R$ 20 da lavagem e botar dentro dessa lata. No final do mês você vai ter dinheiro para pagar. Não trabalhar não é desculpa, não. Eu trabalho, eu tô aqui, inclusive, trabalhando para o senhor. Exatamente. Gente, eu achei aquilo incrível. Dentro de mim, eu tava vibrando, porque eu falei, gente, eu preciso de mais pessoas que chamem para um choque de realidade, porque essa mãe tá se virando para pagar. A mãe não pode dizer, ah, não trabalho, não tem dinheiro para botar um arroz e feijão. A mãe não podia, o pai, na grande maioria das vezes, me perdoem os pais presentes, a gente não tá aqui para falar mal de homem, não é empoderamento feminino e nem nada nesse sentido o objetivo dessa live, mas é chamar a consciência que a gente precisa de pais de verdade, homens de verdade presentes na vida desses filhos. E aí entra uma questão muito delicada, né? Que a gente vai, que é o nosso tema, é o protocolo de convivência familiar. E aí, esse assunto, eu confesso que o meu coração se aqueceu quando veio esse tema. Quem trouxe foi a minha gestora, Simone. Ela falou assim: olha, esse tema a gente vai arrasar. Eu conheci uma advogada incrível. A Flávia fala com uma leveza, com uma alegria, uma paixão. Eu falei: olha, eu preciso dessa Flávia no canal para a gente poder trazer essa alegria. E lhe ver e ouvir a senhora falar com esse olhar ímpar para o direito das famílias é um prazer. Para quem está nos ouvindo, tem advogados presentes, um colega meu, doutor Humberto Couto, e tantos outros. Eu queria que a senhora resumisse, assim, em pequenas linhas, bem superficial, o que seria esse protocolo de convivência familiar. A gente costuma chamar de plano de parentalidade. O que que é isso? É uma forma que a gente encontra de manter uma rotina contínua na vida das crianças envolvidas em situações de divórcio, para que ainda que em casas diferentes, eles possam ter o mesmo tipo de comportamento relacionado aos pais. Então, muitas vezes, quando essa família se desfaz, esse núcleo se desfaz, as crianças começam a conviver mais na casa de avós, de tios, e acaba que a rotina se perde um pouco. E ainda que seja muito recente todo esse estudo, a gente já sabe que a criança, para não ter ansiedade, uma das coisas é ter uma rotina estabelecida, já pré-estabelecida. Então, o que a gente faz com o plano de parentalidade é definir, olha, essa criança precisa, independente de onde ela estiver, acordar nesse horário, dormir nesse horário. Para que isso aconteça, existem algumas fases do dia que precisam estar bem definidas. Ainda que na casa da avó veja televisão, na casa do pai leia um livro, na casa da mãe faça alguma outra atividade.
mas tem um intervalo para não se fazer nada especificamente, porque não são robôs, mas existem situações necessárias para que o dia a dia daquela criança flua de maneira contínua e ela se sinta segura o suficiente, sabendo que, independente de onde ela estiver, ela vai ter aquela vidinha dela, naquela mesmice necessária para que o cérebro dela entenda que ela está em segurança. Resumindo bem. Não, perfeito. Eu já achei uma coisa incrível nesse protocolo. Acaba por vez aquela ideia que a gente tinha, né, muitas das vezes, da criança, depois de um tempo, queria morar com o pai, porque na casa do pai era mais legal. Porque a mãe dava regra, botava para estudar, dizia tem que comer na mesa, faz não sei o quê, toma banho, escova o dente, nanana. E com o pai ele pegava só no final de semana e ele ia pro McDonald's, ele dava bicicleta, ele deixava dormir a hora que queria. E aí isso sempre era muito desigual e injusto, né, com aquele que tinha a obrigação e o dever e a responsabilidade da educação. Então, na prática, aí vem a minha provocação. Na prática, você acha que os advogados brasileiros estão preparados para construir esse, porque me parece ser um documento ali construído a quatro mãos, no meio de duas pessoas brigando, ou será que isso deve ser feito lá no início? Ó, vamos ter um filho, então agora, antes desse filho nascer, vamos criar aqui um documento. Não sei, eu tô só brincando, obviamente, eu sei como funciona, mas para quem está nos assistindo poder entender a importância e tentar, quem sabe, a gente aos pouquinhos não planta essa semente e abre, expande a cabeça, porque um cérebro que se expande, ele nunca mais tem o mesmo tamanho, então a gente consegue plantar e um dia alguém vai dizer assim, nossa, eu tô passando ou eu conheço, mas eu ouvi lá naquela live que existia isso. Vamos tentar fazer? E aí, você acha que o brasileiro está preparado? Não, nosso judiciário, nossos advogados, infelizmente, não estão preparados para isso. Por quê? Para a gente chegar nesse ponto, e aí eu vou te dizer que ao longo da minha advocacia, da minha atuação, certas questões comportamentais das crianças eu já sabia que eram necessárias ter certas ações pré-estabelecidas. Então, eu sempre conversei muito com os meus clientes sobre isso. Quando eu fui para a neurociência, o mundo foi assim, tudo isso que eu já fazia tinha uma explicação. E para que a gente consiga fazer um plano de parentalidade decente, né, voltado para aquela família, aquela idade, porque de acordo com a idade muda o protocolo, né, muda o plano, você precisa entender de temperamentos, você precisa entender da linguagem de amor do pai, da mãe e da criança. Você precisa entender que fase da vida aquela criança está, para saber a forma como ela está recebendo o amor, a forma como ela está se comportando. Tem os desafios da adolescência que já são próprios do adolescente e ainda entram as questões pessoais que agravam ou minimizam isso. Então, a gente precisa buscar especialização, né? Eu anotei, mas eu agora não lembro onde eu coloquei um artigo do ECA que fala sobre saúde mental. O único lugar que eu encontro falando sobre que os pais, né, as crianças têm direito à alimentação, têm direito à saúde mental, têm direito a brincar, enfim. Mas ninguém leva em consideração essa parte da saúde mental. E para que a gente entenda o que é saúde mental e traga essa preocupação à tona, a gente precisa entender o que passa na nossa mente, né? No cérebro humano e principalmente no da criança. Só que para a gente conseguir chegar no cérebro infantil, a gente precisa passar pela barreira daqueles pais que estão em situação de briga, né? De litígio. Então, assim, a gente precisa de especialização em neurociência, neurodesenvolvimento, tudo que tiver relacionado ao cérebro. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais, e isso não é algo que está relacionado só aos psicólogos, porque fazem terapia, aos psiquiatras, ou seja lá, eu esqueci o nome de. Enfim, todos esses que fazem atendimentos terapêuticos, porque nós. Meu celular está caindo aqui. Porque nós precisamos de conscientização para que o nosso atendimento seja um atendimento eficaz.
para que quando a gente levar isso para o judiciário, caso seja necessário, porque hoje em dia eu vou te dizer que o judiciário não resolve os problemas dos meus clientes. 90% dos meus clientes a gente finaliza o plano de parentalidade de maneira amigável. Eu tenho de 10 clientes atendidos nesse último mês, um único, e a gente já está há 6 meses em negociação. A gente não conseguiu, mas por quê? Porque nós temos uma criança ferida do outro lado, e eu tenho atuado muito para pais, né, para homens, e eu trago para eles as informações necessárias de que, olha, seu filho está na fase de se sentir seguro, e para isso você precisa estar presente. Você precisa participar do dia a dia. É o que é uma atividade extracurricular que você consegue ir? Vai. Se vira e vai. Ah, é para levar no dentista? Então vai. Mas alguma coisa na rotina semanal da criança você precisa participar. Porque é com o dia a dia, é com a constância da sua presença, ainda que sejam dias específicos, é que essa criança vai entender que ela pode se respaldar e se segurar em você, qualquer coisa que aconteça com ela. Porque o que acontece com as crianças de hoje em dia é ver que o pai é ausente, ver que a mãe é sobrecarregada. Então, vai guardando todos os sentimentos e todos os acontecimentos da vida escolar de uma criança, bullying, uma frase maldita, ainda que a outra criança não tivesse aquela intenção, eles vão interiorizando aquilo. E aí junta o uso excessivo de tela, a alimentação desregulada e sono desregulado, aquela criança vira uma bomba relógio. E aí chega nos 18 anos, começa a ter crises de ansiedade terríveis, começa a usar remédios fortíssimos, e essa não tem mais solução, porque aí vai ter que tratar o efeito para depois tratar a causa. Nisso se perdem mais quantos anos? Então a gente tem muitas pessoas doentes, e para isso a gente precisa. Você vê que a gente vai fazendo um trabalhozinho lá para trás, né? E a gente só consegue, nós advogados, só conseguimos entender a raiz do problema quando a gente se especializa, quando a gente entende o que está acontecendo naquela família, para a gente prestar o devido atendimento. Olha, eu falei recentemente isso para um cliente meu e falei, olha, você não pode deixar aquilo que a sua ex-esposa está falando ser a regra. Você vai desistir do convívio com os seus filhos, sabendo que as consequências vão ser essa. Então esquece o que ela diz. E não é por ela que você está fazendo, são por eles. São seus filhos. Essa conta vai chegar para você mais tarde. Assim como chegou. Você não teve as suas crises de ansiedade, você não teve sua depressão. Isso desencadeou por quê? E aí eu fui praticamente fazendo o trabalho da terapeuta todo lá atrás e eu nem tinha falado nada. A ponto dele falar assim: você pode conversar com a minha terapeuta, por favor? Que ela sente essas mesmas coisas, mas em outras palavras. Então, assim, a gente precisa trazer a humanidade, porque no ódio eu vou oferecer 30% e acabou. Sendo que isso vai impactar negativamente na vida das crianças. Então, peraí, vem cá. É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você desejava para você? Porque você se lembra que você viveu isso. Então, para ele desabafar comigo, eu preciso ter uma escutativa e mostrar para ele que eu estou entendendo. Que eu sei o que aconteceu no cérebro dele, que a maturidade dele não foi desenvolvida no tempo certo por conta de certos traumas. E a gente vai ter trauma ao longo da vida inteira, mas se a gente puder minimizar os traumas que essas crianças nessa situação vivem, a gente vai ter um mundo muito mais saudável, né? Muito mais humano. Não, e olhar para esse lugar desse mundo mais humano, tendo, né, profissionais nessa sua bagagem que não só tem o lado jurídico, né, bem ali, bem elaborado, mas também
teve esse olhar de inteligência emocional, trouxe esse olhar de desenvolvimento, trouxe esse olhar de terapêutico mesmo, né? E ainda que não seja terapia, é terapêutico, porque você vem acolher, você vem ensinar linguagens de amor, você vem trazendo todo. E aí vem uma pergunta, só para você ter uma ideia, eu atuo no Rio de Janeiro inteiro, só que o único lugar do Rio que eu conheço ter um projeto, por exemplo, chamado a Casa da Família, que tem oficinas de parentalidade, que antes de ir para uma instrução em julgamento, a doutora Ellen, da Quarta Vara de Família de Bangu, o que que ela faz? Quando ela vê aquele casal ali tentando acordo, depois da audiência de conciliação, tendo menores envolvidos, ela indica ir para a oficina de parentalidade. Embora não seja uma obrigação, eles podem optar participar ou não, é muito legal porque desenvolve a possibilidade de eles entenderem qual é a função de um, qual é a função de outro. Óbvio que é bem mais superficial, mas tem uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, que tenta ali conversar explicando o papel de cada um. Você acha que o judiciário, no geral, quando a gente faz todo esse trabalho para construir isso, ele recepciona bem e homologa, né, esses documentos, tem força coercitiva em caso de descumprimento? Como é que está isso nesse momento, assim, só para eu entender a sua visão? Então, os juízes ainda têm dificuldade de compreender a necessidade de um plano de parentalidade. Eles não estão preparados para compreender a importância disso. E aí precisa que a gente traga esse assunto mais e mais vezes à tona para que desperte o interesse deles. Mas uma vez que a gente faça a homologação, seja pela razão que for, de um divórcio no judiciário, porque hoje a gente pode fazer de diversas formas, né? Graças a Deus a gente pode usar a via extrajudicial. Então, ainda que seja necessário, via de regra, os meus clientes não levam o plano de parentalidade para o judiciário. Nós não levamos. O que a gente leva o regime de convivência, né, aquelas coisas mais superficiais. Por quê? Se a gente colocar o plano de parentalidade ali, o juiz vai ficar com aquela cara de interrogação e de que é isso? Porque ele não recebe, ele não recepciona bem isso. E isso eu posso te dizer porque eu dei um. Não que eu tenha colocado numa ação o plano de parentalidade, mas todo o esboço principal eu coloquei. E o juiz, eu acho que ele ficou um pouco perdido, né? E mandou para o Ministério Público e respondeu o seguinte: a gente tinha. Essas crianças só conviviam com pai e mãe porque não tinham mais avós e não tem tios morando na mesma cidade, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu coloquei a forma de regime de convivência, né, na faixa etária das crianças e coloquei como seria nas faixas seguintes. E ele falou: isso daqui significa que o pai tem livre acesso aos filhos. Ponto. Resumiu em uma frase, pouquíssimas, menos de 10 palavras. E aí o juiz recebeu e colocou na sentença: regime livre de convivência. Nada mais. Aí eu É um falei: despreparo, né? E não tem nenhum olhar, e não tem a humildade de reconhecer. que Porque a ponto? humildade podia dizer assim, doutora, a senhora quer homologar isso? Doutora, como isso vai ser operacionalizado entre o pai e a mãe? O que a senhora pretende? Porque assim, há um tempo atrás, eu confesso que quando a gente falava de guarda compartilhada, sem querer fugir muito do tema, mas só para contextualizar, as pessoas ouviam guarda compartilhada e confundiam com guarda alternada, né? 15 dias com um, 15 dias com outro, não sei o quê. E aí, ali cabia a pessoa perguntar, como assim guarda compartilhada? E a gente explicava. Então, eu acho que cabia ao judiciário ter essa humildade, essa sensibilidade. Olha só, o que você quer dizer com isso? Se eu homologo o acordo conforme os termos, resolve? É isso que a senhora quer? Porque, olha, que interessante. Nem que falasse, doutora, vem aqui no meu gabinete dia tal e você me explica. Tá tudo bem, mas a arrogância peculiar que tem de muitos magistrados e de membros do MP, eu vejo casos claros assim, que o MP só diz assim, não concordo.
Mas ele não sabe nem com o que ele não concorda, não é a vida dele, é a vida de crianças que já estão habituadas, às vezes, àquela rotina e Exatamente. entram, não concordo. É. Ó, eu vou te falar, assim, fugindo um pouco, né, mas eu vou trazer um caso concreto aqui para Sim. você ver o despreparo. É, a ação de guarda, né? A mãe queria a guarda da criança. Só que a criança passou a parte da vida dela vivendo com os avós maternos. E aí a mãe não queria de maneira alguma que essa criança convivesse com o pai. Ainda que o pai visse com muita frequência a criança, porque ia sempre lá na casa dos avós e tudo mais. Resumindo, essa mãe mudou de país no meio do processo. Fez uma única petição dizendo que estava se mudando e largou. Pronto. A criança ficou com o pai. Hoje a gente peticionou, obviamente. E aí, junto à petição, nós colocamos na ação de alimentos essa informação, porque ela estava pedindo alimentos. O pai prestava alimentos. Mas, e aí? A criança morando com ele, então nós peticionamos, informamos. Informei na ação de alimentos que, a partir do mês X, a criança passou a residir com o pai. Um ano depois, qual foi a sentença desse juiz de alimentos? Pague-se a pensão na conta informada pela genitora. E aí você vai, bate lá e fala: Excelência, tem um erro material gravíssimo aqui. Eu vou entrar com os meios, com os recursos necessários, mas eu preciso te alertar disso. Porque como é um erro material, doutora, só com recurso. Não, tudo bem. Eu vou embargar para que o senhor se retrate. Ele não se retratou. Apelamos, e aí agora, que vai fazer 2 anos e meio que a criança mora com o pai, a gente vai ter o recurso julgado. Mas isso tudo poderia ser evitado, né? O judiciário tendo que ser, né? Tendo que trabalhar dentro de um processo simples, que não havia mais necessidade de pensão, era só ele extinguir sem julgamento do mérito. Porque Quando juntou a petição informando que mora com o pai, no máximo intimava a mãe para se manifestar, dizendo se concorda ou não, concordou, extingue. a mãe se manifestou informando. Nossa. Não, agora imagina se essa mãe resolve, porque tá lá fora, tá com dificuldade financeira, resolve forçar uma execução provisória, porque esse pai tecnicamente não, eu não sei se ele tinha ofício deferido ou não, mas se não tivesse, ela força uma execução provisória, esse pai poderia ir preso por um erro do judiciário. E sabe qual é a consequência do judiciário? Nenhuma, Nenhuma. nenhuma. E é exatamente porque não tem nenhuma consequência que muitas das vezes eu tenho a sensação de que eles estão totalmente indiferentes à vida real. Eu tenho alguns casos também, quando a gente entra nessa seara de direito das famílias, a gente tem sempre um caso que mais marca ali, triste. Eu tenho casos assim que, nossa, para mim foram horrorosos, porque demorava-se muito tempo para dar uma sentença e muitas das vezes favorecia muito o descumprimento da lei. Eu tenho mães que brigaram para conseguir citar pais. O pai tinha emprego público, o pai trabalhava, era policial militar. Só que policial militar tá lotado num quartel, mas fica de ronda na rua. Chegava no quartel, o oficial do serviço não recebia a intimação. Falou assim, mas como não vai receber? E aí tinha um corporativismo ali, alguma coisa que protegia ele. E ó, o tempo passava. E assim, infelizmente, são as injustiças, ou vamos dizer assim, algumas questões que a nossa justiça ainda parece cega, né? Tampando os olhos para que não veja. E crianças estão nesse meio, porque o objetivo principal, quando a gente começa essa live, inclusive, é a proteção e esse olhar genuíno para essa criança, para esse ser informação, para cuidar da saúde mental, para que no futuro a gente tenha pelo menos a consciência de que teremos adultos melhores para o mundo, né? Porque se a gente não olhar para essa criança e não proteger, eu faço parte de uma mentoria que diz assim, que
as famílias têm que ser, né? Homem valorizado, não, mulher valorizado, homem forte, não, e criança protegida. Só esse é o objetivo que eu queria trazer. E essa proteção que muitas das vezes tem que ser um olhar do advogado, porque os pais naquele momento de briga não têm nenhuma capacidade. Eles não pensam em proteger os seus filhos, eles pensam em se autocuidar, se autoproteger. Diante disso, eu vejo situações assim absurdas, porque são pais totalmente despreparados. E não que eu, quando eu me tornei mãe, eu era preparada, mas a gente busca, né? Peraí, minha filha não está se comportando dessa forma. O que que eu posso fazer? O que que eu preciso fazer para que ela me obedeça, né? Para a gente ter uma rotina mais leve. Então a gente vai buscar informação. Da mesma forma, os pais que estão nessa situação, eles precisam buscar informação, mas infelizmente nossa geração não foi ensinada a buscar saúde mental, buscar equilíbrio emocional e não sabem passar isso para as crianças de hoje em dia. E vou te dizer que essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, né, de 18 a 22 anos, está caótica. E eu vou te dizer isso com propriedade porque eu dou aula numa ONG para jovens aprendizes, ainda que não seja o jovem aprendiz do governo, né, mas estão começando uma carreira, estão aprendendo uma carreira básica para começar a entrar no mercado de trabalho e poder se desenvolver. Eles estão perdidos. Você fala, eu ensino para eles sobre saúde emocional, sobre comportamento. Eles ficam assim, ó. Que isso? Que isso? E aí, assim, eles vão naquela de imediatismo, de ai, minha chefe é chata. Aí é uma mala. É mal amada, é mal resolvida. Por quê? Porque não te liberou para sair meia hora antes. Você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com vocês? Qual é o horário de trabalho pré-estabelecido? Me fala. E eles, sabe, e não é um, dois, não. Assim, por mês, eu dou aula para 5 turmas, uma média de 30 alunos. Você vê quantos jovens despreparados porque não entenderam. E aí, sim, vem o da classe média, vem o da favela, né, das comunidades, todos eles iguais, porque não entendem que tem certos comportamentos que eles precisam aprender a ter. E aí a gente vai trabalhando isso neles, para eles deixarem esse imediatismo de lado, porque a era digital, ela veio para nos favorecer, não para nos adoecer, mas a gente não sabe usar, a gente não sabe fazer um bom uso disso. E aí eu me incluo nisso porque às vezes a gente se pega, né? Fazendo tudo no celular, uma agenda você anota no celular. Quando você vê, você tá ali com a cara enfiada no celular horas e horas do dia e não fez mais nada. Então a gente precisa se incluir nisso, que quanto mais a gente se inclui, mais a gente se atenta, né? E você vê assim, as gerações estão adoecidas e essa geração de agora, das crianças com até 10 anos, elas estão desesperadas, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas elas não sabem, né, a forma de fazer isso. E aí é quando eles se jogam nas redes sociais porque têm acesso à tela, né, enlouquecido Desde sempre, desde sempre. desde sempre, então, Nesses joguinhos, né, eu já peguei isso, situação de filhos de clientes meus. E a criança vai desabafar com um adulto no Roblox, um pedófilo, desculpa, a gente não pode nem usar esses termos, né, em rede que dá problema, mas falando que está chateado porque os pais não conversam. não, Assim, é triste, mas e a gente precisa dessa conscientização. A gente precisa que esses pais entendam que a saúde emocional não é algo que deu comida, deu bebida, tá na escola, tá resolvido. Não, é muito além. E a gente precisa disso porque os adultos que estão sendo criados hoje são adultos fracos, despreparados para qualquer tipo de dificuldade, que se sentem acovardados e aí preferem não entrar em embate e vivem uma vida de nada. Não fazem nada, não produzem nada, nem para si mesmos. Então, você vê que a gente está falando sobre um assunto e esse assunto leva a uma vida inteira.
porque a gente precisa da conscientização do nosso judiciário, dos pais, das famílias, de que saúde emocional não é papo de coach, não é papinho de quem quer ganhar dinheiro fácil, não é. As pessoas realmente estão adoecidas e precisam desse cuidado. E nós, advogados, precisamos entrar nessa seara, nesse entendimento, nessa especialização, para que a gente consiga trazer para as famílias um ambiente mais saudável, fazer a diferença. Se cada advogado que atua na área de família, né? Se um advogado inscrito da OAB impactar positivamente uma família, a gente está falando de quantas famílias impactadas? 1.500.000. Somos 1.500.000 advogados no Brasil. E a gente está falando só dos formados com OAB. Fora que só 30% passa e pega OAB. Então a gente vê um número de profissionais no mercado que às vezes tentam outros concursos, enfim. Então é muita gente que poderia estar sendo um movimento de transformação. Só que às vezes parece que as pessoas não têm responsabilidade ou noção da capacidade que tem à mão deles. Eu achava, sabe, Flávia, que depois da pandemia as pessoas iam mudar. Porque na pandemia você teve que ter um olhar para dentro, tava todo mundo preso dentro de casa, as crianças já chateadas de não ter convívio social. Então, eu sei que na minha casa a gente brincava de guache, a gente pintava, a gente tinha as lives, não sei se você lembra, aquelas lives de música, e a gente botava, a gente ligava videogame de movimento e todo mundo dançava junto. Então eu achava, e achava mesmo intimamente, que depois da pandemia o mundo ia ser diferente. Só que parece que piorou. Naquela época a gente ainda conseguia ver uma live de 1 hora. Hoje em dia eles veem os vídeos curtos que dura segundos e já faz assim, ó. São 3 segundos. É instantâneo. A endorfina, a dopamina, a busca pelo prazer ela é tão imediata que raramente essa geração vai conseguir assistir um podcast. Vai conseguir assistir uma aula de um dia inteiro? Nunca. Vai estar em congresso, em eventos presenciais? Muito difícil. Só que cada vez menos eles vão ter acesso a algo que pode efetivamente enriquecer e transformar a mentalidade deles. Porque quando a gente fala de riqueza, tem gente, eu adoro usar essa frase, mas assim, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E não vê que essas crianças, elas não precisam do dinheiro dos pais. Não precisa que o pai pague para ir para o Beto Carreiro, para Disney, ou para qualquer lugar, não importa. Ele quer, às vezes, o que o dinheiro não compra. Ele quer a presença, ele quer um olhar, ele quer uma atenção. Ele quer que chegue com um dia mais ou menos, o pai olhe e não faça aquela pergunta básica que o pai nem escuta a resposta. E aí, tudo bem? Não, não é o tudo bem, é o que você fez de mais incrível hoje. O que você. É. Sabe? É algo. Tem que ser. O cérebro trabalha, já que a gente estava falando um pouquinho de mentalidade, ele trabalha com perguntas abertas. Porque quando você faz uma pergunta fechada, ele vai responder o padrão. Se falando assim, tá tudo bem? A pessoa vai dizer, tá. Agora, se você abre essa pergunta e você faz a pessoa pensar ou fora da caixinha do esperado, a pessoa para e fala assim, nossa, que pergunta é essa? Né? E é isso que a gente precisa entender. Você disse realmente o Roblox e tantos outros jogos é um risco muito grande hoje em dia para as crianças, porque elas estão ali dentro, são vulneráveis e muitas das vezes escuta coisas, conversa. Eu estava viajando, a minha sogra estava com meu filho de 10 anos em casa e ela disse assim: olha, aconteceu alguma coisa com o B, ele estava com a gente aqui o tempo todo, ele foi jogar um joguinho e o jogo dele é bloqueado, os chats, tá? Só para você ter uma ideia. Ele não pode conversar, ele não tem WhatsApp, a gente tem toda essa cautela para que ele tenha mais maturidade. E aí, a minha sogra vira para mim e fala assim: olha, o B estava jogando um joguinho e voltou triste, chorando. E eu fui perguntar a ele o que tinha acontecido. Ele falou assim: não, porque me esculacharam no jogo, não sei o quê. Você entende que na idade de 10 anos ele não tem nem maturidade. Você não tá bom, desliga e sai. Mas não tem. Aí a gente vê, em novela já trouxe temas assim, como aqueles desafios doidos que as crianças faziam, que se queimavam, se machucavam, se mutilava. É esse olhar que a Flávia, com uma gentileza, uma generosidade, uma simpatia apaixonante. Flávia, eu estou encantada com o teu trabalho. Trouxe essa noite pra gente esse olhar de que saúde mental não é uma parte da vida, mas é a maior dela, porque isso vai acompanhar, vai se desdobrar e vai gerar consequência
para essa criança de 10, de 11, de 12 e até mesmo aquele ex-adolescente de 40 ainda vai estar sofrendo por consequência de algo que foi plantado lá atrás. Então é esse olhar. Flávia, eu sei que eu já estou abusando de você, eu já estou há quase uma hora, mas assim, tem muito, muito prazer mesmo de estar aqui contigo. E eu queria ainda fazer umas provocações, se você me permitir. Então, A primeira pergunta, eu vi que você falou que vamos dizer assim, esse documento, para quem está aqui entendendo em geral, que o pai e a mãe constrói, determinando as coisas da vida, ele deve ser alterado de acordo com as idades, né? Talvez até aquela formação aos 7 anos tem um olhar, depois tem um outro olhar. E aí vem a minha pergunta: você acha que a gente consegue evoluir esse documento com o passar do tempo? Porque eu acho que o passar do tempo, para o casal ali, para o ex-casal, dá uma esfriada, às vezes constrói outra família, dá uma apaziguada em algumas coisas. Você acha que quando dá uma apaziguada é melhor rever esse documento, já que aquele primeiro às vezes é construído muito embativo, ou você acha que não? O que dá para desde o início construir ele ali com bastante cautela e proteção para a criança? então, o que a gente faz, na verdade, né? E aí eu falo por mim, eu pego dentro daquela realidade daquela criança, então eu busco entender a parte comportamental da criança, o tipo de temperamento, se ela é sanguínea, melancólica, colérica, enfim, fleumática, e a forma que ela recebe amor para ajustar isso. Por quê? Já tem as questões da idade, né, que precisam mudar, né? Então, até os 7 anos, dos 3 aos 7, não, de 5 aos 9 anos é um tipo de documento, Uhum. de 0 a 2 anos é outro, de 2 a 5 é outro, e de 9 até os 12 é outro, 12 aos 15, 15 aos 18. Então, são questões necessárias de mudança, porque é quando acontece o pico de desenvolvimento daquela criança, então coisas acontecem. Então, o que eu faço baseado no que eles já aprenderam de relacionado a temperamento e tudo mais, eles fazerem aqueles ajustes. Por exemplo, uma criança até os 9 anos, você precisa mandar ela e tomar banho. Ainda que você fale de uma forma, olha, você prefere tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Existem pessoas, pais, que precisam, porque eu não dou ordem no meu filho, são adultos adoecidos, mas tudo bem, né? A gente com isso. Então, eu vou dando opções para aquela família saber colocar, impor aquela rotina necessária para as crianças. Então, quando chega dos 10 aos 12, você não precisa dar essa ordem. Você fala assim, você sabe que você precisa tomar banho todos os dias quando você acorda, correto? Então eu não preciso, você já tem idade suficiente para compreender isso. Então, ao invés de ser uma ordem, é uma fiscalização de você já tomou o seu banho? Eu não preciso te mandar mais. Então, são detalhes, são nuances no comportamento dos pais que precisam mudar para que aquela criança ela desenvolva a maturidade dela, ela desenvolva a compreensão dela naquela rotina, né, naquele ambiente, mas que ela entenda de eu tenho que tomar banho. E não sinta de minha mãe mandou tomar banho, ai que ódio! Porque pré-adolescente é difícil. Então, a gente vai fazendo pequenas alterações e dando pequenas dicas. Então, olha, a partir dessa fase, você não precisa agir ordenando. Você pode dar as tarefas diárias, enfim, vai se adequando de acordo com a realidade daquela família, né? Então, você vai estar na casa dos avós. Seus avós precisam te mandar, precisam ordenar para os seus filhos a fazerem alguma coisa. Ah, mas os meus filhos não amadureceram. Opa, peraí, então tem alguma coisa que você está fazendo de errado. Então a gente vai direcionando. Até hoje, desde que eu comecei a fazer plano de parentalidade, eu só precisei fazer duas alterações, porque as famílias se perderam no meio do caminho. Porque ficou fácil demais, né? Porque ajustaram, entraram na rotina, beleza, e aí acharam que não precisavam fazer mais nada e não foram se atentando às mudanças necessárias.
E aí fiz essas duas mudanças, mas até agora, essas minhas crianças, né? Elas chegaram até. Eu tenho duas que chegaram a 18 anos, mas das 300 famílias que eu já trabalhei, isso, eu acho que pouquíssimas precisaram, porque é uma coisa que entra no automático. Sem perceber, as famílias vão se acostumando. E eu vou te dizer mais. Eu não tenho um percentual assim, específico agora, mas boa parte, eu arrisco dizer que 50% dos ex-casais que têm plano de parentalidade se tornaram grandes amigos. E aí, a ex-mulher é amiga da atual esposa, que manda tanto quanto a mãe, e aí, sabe, virou um familhão. E, assim, eu recebi um depoimento que eu não tenho o hábito de postar isso em rede social, mas eu postei porque me fez chorar. Porque a cliente falou assim: jamais seríamos essa família tão enorme, assim, tão boa de conviver, se você não tivesse nos ajudado. Eu sou imensamente grata por você ter entrado na nossa vida. E aquilo ali, assim, poxa, já valeu todos esses anos de trabalho, sabe? Então, isso me emociona, porque é uma família que está crescendo, porque nasceram outros filhos dessa familhona, né? E os filhos mais velhos estão super bem relacionados, estão super bem desenvolvidos, estão felizes. Você vê no comportamento deles. E eles se destacam. Crianças felizes hoje se destacam na escola. E a gente não percebe isso, né? Mas o impacto, não estou falando nem de nota, de comportamento é muito grande. É muito grande. Então, a gente precisa, né, trazer esse assunto cada dia mais para que as pessoas percebam. Quem é que não quer um filho em destaque na escola? Com notas boas, né? Sem se preocupar com essa parte de nota. A nota é o padrão. Mas a gente sabe que por trás de uma boa nota tem toda uma vida, né? Uma rotina, um estudo, né? Pais presentes. Porque a criança não vai desenvolver o gosto por estudar se não tiver ninguém ali auxiliando ela, né? Tornando aquilo ali prazeroso. Então, gente, é muito além, e a nossa advocacia é muito além do que a gente imagina. Está muito além de um vade-mecum, está muito além de uma audiência e de um judiciário que está obsoleto, porque os juízes de família, eles nem sabem, eles nem compreendem isso. É verdade. Assim, eu tô aqui encantada. Algumas pessoas botaram no chat aqui, eu já recebi também algumas mensagens no WhatsApp falando assim: olha, fala mais sobre isso, marca de novo. Então, eu já atendendo aos pedidos, eu já quero te fazer um convite formal aqui. Essa live também fica gravada, tá? Eu vou te marcar também. É importante que mais pessoas conheçam esse seu trabalho. Já te faço desde já, ainda tenho mais umas duas perguntinhas, mas desde já. Eu quero deixar o convite de um retorno seu aqui no Direito em Dose Dupla. E se você quiser, Flávio, eu acho que você é do Rio também, não é? Eu queria marcar um dia, a gente tem um canal também, é um podcast que a gente grava aqui na Barra da Tijuca, chamado Construindo como Adulto. E eu queria poder ter a honra e o privilégio de ter um dia contigo lá no nosso podcast, porque é muito importante. A gente diz assim, que a gente sonha como criança, mas a gente tem que construir como adulto. E todo esse teu olhar de construção mesmo, com esse olhar tão sensível para essa criança e entender que essa criança, sem falsa repetição de fala, é o futuro de toda uma geração, é um futuro que a gente precisa olhar e precisa cuidar, é excepcional. Quando a gente olha e vê quantas pessoas hoje fazem uso de medicamento para dormir, para controlar a ansiedade, para acordar, para ficar mais atento, para isso. Quantas crianças, né? Hoje isso é uma realidade. Eu, assim, para mim isso eu até hoje nunca tomei nenhum remédio nem para dormir. Mas assim, quando eu falo isso na roda de algumas pessoas, eu falo assim: nossa, mas eu já tomo desde tanto tempo. E me parecia uma coisa tão distante, mas é muito real. A gente tem crianças tentando tirar a própria vida, crianças sofrendo mesmo, sofrendo fisicamente, sofrendo psicologicamente, sofrendo de todas as formas. A mente é quem controla tudo. E aí, quando você não consegue ter esse. Parece que é muito sensível, muito delicado. E essa confusão realmente
Foi incrível essa nossa live, tá? Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu achava que a gente ia falar ali bem técnico de como constrói um modelo base, né? Igual a gente fala sobre convivência, que diz, ó, finais de semana alternado com o pai, com a mãe, dia tal com um, com o outro, dia das mães com a mãe, dia dos pais com o pai. Mas não, foi muito, muito, muito além. Esse olhar ímpar que você tem, para mim é incrível, viu? Então já fica o nosso convite, tanto para o nosso podcast, eu vou pedir a Simone depois só para coordenar a agenda contigo, como também voltar novamente. A gente está na primeira temporada do Direito em Dose Dupla, mas viram outras. E vai ser um prazer ter você conosco, porque eu achei que é um assunto muito relevante e que não é um assunto que se esgota. Parece que é um assunto com movimento, sabe? Ele está ali organicamente sendo construído todo dia e é aquele trabalho diário, né? Então, só para não perder a oportunidade de você já estar aqui, se você pudesse dar um único conselho para os advogados que atuam ou desejam atuar com convivência familiar e parentalidade. O que você pensa? O que você acha? Dá uma dica aí com toda essa tua experiência e esse teu olhar tão, tão sensível para essa causa. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer que está mais do que aceito, Opa! se for necessário, porque é um assunto que eu amo falar. E o podcast também organiza, me diz a data que a gente está junto nisso. E se eu pudesse dar um conselho, na verdade, eu já dou esse conselho, e muitas vezes eu ouço assim: Deus me livre. Deus me livre trabalhar com direito de família. Deus me livre. Ai, que gente chata, só briga, briga, briga. E eu falo assim: se especializa. E aí, por isso que eu falei para você que a saúde mental, inteligência emocional não é papo de coach. É um papo que a gente precisa trazer à tona para toda a nossa área da advocacia, principalmente porque nós estamos falando como advogadas, para que as pessoas tenham a sensibilidade de entender a necessidade de compreensão para elaborar um plano de parentalidade ou para que entenda como precisa funcionar a rotina de uma família, de um núcleo familiar desfeito com crianças. Então, você nunca vai saber o que uma criança precisa se você não sabe o que passa na mente dela, se você não sabe qual é o temperamento dela. Então, neurotemperamento, linguagem de amor. Gente, existem livros que te ajudam a iniciar nessa jornada, né? Existem tantas pessoas que têm esse conhecimento hoje e talvez pelo erro de um ou de outro, assim como em todas as profissões, banalizou, mas a gente precisa que as pessoas se interessem em entender o que é inteligência emocional, o que é o poder da mente, o que é saúde mental, porque as pessoas acham que vai tomar um remédio, né? E me impressiona também porque muitas pessoas falam isso para mim. Pô, você lidando com esse tipo de gente, você não toma nenhum remedinho para desligar, não? Sim, não preciso disso, porque tem toda uma base me estruturando. Sou perfeita? Longe disso, né? Mas eu busco constantemente ser melhor do que eu já fui, né? Então, hoje eu quero ser melhor do que ontem, amanhã eu quero ser melhor que hoje, e assim a gente vai evoluindo. Mas as pessoas, né, na nossa área, não, não podem se firmar somente na legislação. A legislação é só o início para a gente começar uma vida decente, né, num divórcio. Até mesmo eu atuo mais na área de família, mas eu também tenho processos de sucessões. Eu faço muitas coisas que não estão relacionadas ao direito, porque tem pessoas que não conseguem pegar uma certidão de óbito na mão, no caso de uma sucessão. E você precisa saber lidar com aquela pessoa. Se você não tem saúde emocional, inteligência emocional, você faz como? Você vai dormir impactada porque na certidão de óbito estava escrito uma coisa terrível. Então, sabe, a gente precisa desmistificar isso. Os advogados têm que entender que eles não. É a atividade meio, show, mas lidam com o quê? Com pessoas. E isso vale para direito de família, obviamente, porque o impacto, né, da nossa atuação vai muito além de um processo em si, mas quem atua com direito civil, com direito do consumidor, com direito do trabalho?
É necessário. Os advogados precisam entender que eles têm que saber o que que é isso. E a gente sabe que na nossa área os advogados estão estressados. Ah, porque é muita concorrência, para quem reclama, né? É muita concorrência, é muita gente, é muito isso, é muito aquilo. Tem que cobrar barato. Você tem que cobrar barato por quê? Quem disse isso para você? A tabela da OAB é uma base. Você não precisa usar a tabela da OAB, mas ainda que você use, você vai estar anos à frente de quem não alcançou o entendimento. E então, assim, vamos, gente, vamos. Só, eu tenho um professor que fala assim: o dinheiro tá aí, para a gente pegar com pá. Só não pega quem não quiser. E aí eu falo, eu sou muito despreparada para chegar e pegar com pá. Eu ainda tenho muita coisa para evoluir, muito conhecimento para difundir, né, para espalhar por aí. Mas quem disse que está saturado o mercado? Não está. Não está. Essa área de direito de família é extremamente carente. É extremamente carente. Você conversa com. Por que que eu converto 9 de 10 clientes que chegam para mim? É o mínimo que eu faço. É o mínimo. Mas por que isso? Porque eu busquei informação, porque eu busquei conhecimento. E assim a gente precisa falar para os nossos amigos, para os nossos colegas advogados, que o conhecimento é necessário na parte de saúde emocional, de inteligência emocional, né? Saúde mental. Então, o melhor conselho que eu posso dar é: busquem conhecimento nessa área, porque você vai aproveitar para diversos campos da vida, inclusive para a sua vida pessoal. Então, quando a gente começar a ter mais colegas falando sobre isso, o judiciário não vai ter outra alternativa senão se atualizar. E aí sim a gente vai conseguir entrar com todo o conhecimento e com toda a necessidade voltada para as crianças. Não, eu achei brilhante a sua colocação. Esse olhar da saúde mental, assim, é um olhar bem disruptivo. As pessoas não estão preparadas para essa conversa. O nosso judiciário ainda está muito aquém disso, né? Hoje a gente está muito mais preocupado em reais para cá e reais para lá, quando o assunto é algo tão mais valioso que nem se mensura como dinheiro que a gente conta, ganha, perde, muda, troca de mão. E a gente está falando de vidas, né? E vidas que são impactadas. Então, eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui foi ricamente preenchido, porque conseguiu olhar de uma forma. A gente tá, só para deixar bem claro, somos duas advogadas, mas a doutora Flávia, com esse olhar dela, com esse desenvolvimento de inteligência emocional, com esse papo super terapêutico, trouxe um pouco da genialidade dela e do olhar único que eu vejo em poucos profissionais mesmo, eu falo isso categoricamente, que consegue trazer essa sensibilidade. Então, você que nos assistiu, seja no ao vivo ou no gravado, tem os contatos da Flávia aqui, flávia.rocha.carneiro. Siga a doutora Flávia, conheça um pouco mais do trabalho dela, que ela traz com tanta sensibilidade momentos tão delicados quanto numa separação, essa proteção e essa preservação de uma rotina e de uma convivência saudável, de um desenvolvimento emocional, intelectual e mental dessa criança, com todo o cuidado que só uma profissional altamente gabaritada e capacitada como a doutora Flávia consegue trazer. Olha, estão dizendo que foi sensacional, que foi maravilhoso, parabéns. Flávia, eu tô muito feliz, tá? Eu já faço essa live já há mais de um mês, tá? Todas as quintas-feiras, às 8 horas. Eu confesso, eu não sei se você tem essa noção, entraram 123 pessoas ao longo do nosso papo, que entra, sai, mas fica gravado. Depois eu vou disponibilizar no YouTube também. Então aumenta muito o contato de pessoas. Eu te desejo um sucesso, uma vida longa, uma carreira brilhante, que você possa cada vez mais impactar vidas mesmo. Eu li um livro aí de há pouco tempo atrás, chamado Flow, e eu vejo que você está nesse estado de flow, onde você, as suas habilidades, né, tudo que você desenvolveu, suas competências, né, e os seus desafios estão tão equilibrados que
assim, exala no seu olhar, na sua pele, em tudo, mesmo à distância, esse amor e essa paixão pelo seu trabalho. Muito obrigada, é um enorme prazer. Infelizmente, a gente já está 1h20. Eu já vou abrir para as suas considerações finais. E foi muito gratificante para mim, viu? Fiquei muito feliz. Você sabe que eu tô finalizando esse livro? Eu tô finalizando a leitura do Flow e eu acho que foi tão gratificante isso, porque realmente eu me descobri, né? Há 12 anos atrás, eu escutei de um professor falando assim: você tem que definir o seu nicho. Eu falava: como que advogado vai definir o nicho? O nicho é o do dinheiro, né? Chegou cliente, a gente quer trabalhar, mas quando a maturidade, né, vai fazendo com que a gente entenda certas coisas e eu realmente, assim, eu faço com prazer, eu falo com prazer, eu tenho amor. Eu poderia passar horas aqui nessa conversa com você, porque para mim foi um bate-papo mesmo, porque a gente. Ui, o telefone caindo de novo. E a gente fica assim, eu, eu, eu gosto, sabe? E porque eu gosto de transmitir verdade no que eu digo. Então, por isso eu gosto de falar de assuntos que realmente me atraem. Então, assim, para mim é um prazer enorme falar sobre isso. E quanto mais pessoas tiverem interesse nisso, para mim vai ser mais gratificante ainda, porque a gente precisa que cada dia mais pessoas se interessem por isso, para que a gente tenha um impacto menor no nosso futuro, né? Na nossa velhice, a gente seja impactada por crianças, por adultos, crianças sendo bem cuidadas e adultos que têm uma compreensão, uma percepção do que é saúde emocional, né? Ou saúde mental e inteligência emocional para que a gente tenha uma vida em paz. Ah, eu estou querendo a paz mundial. Não, não é isso. Mas a gente sabendo que as pessoas estão equilibradas emocionalmente, é mais fácil de você resolver um conflito, de você resolver um problema dentro da sua família. Então, assim, a gente fica preparado para muitas coisas, né? E a gente aprende a dizer não com mais facilidade, a gente aprende a entender a necessidade de certos comportamentos, né, que são nocivos ou não para a nossa vida ou para o impacto daqueles que dependem da gente, como os nossos filhos, né? Então, é tanta coisa, é tanto detalhe que realmente, assim, para mim, eu nem vi quantas pessoas entraram, eu nem prestei atenção no tempo. Para mim, a gente está aqui há 15 minutos conversando. Olha, mas muito obrigada, Flávia. Foi um prazer inenarrável mesmo. Como eu disse, você já aceitou, então já era, tá gravado. Papo de advogado é assim, tá gravado, eu tenho prova. Voltaremos em breve com um novo papo, trazendo, de repente, histórias, atualidade, que o povo aqui do canal gosta de ouvir um pouco de história, casos curiosos. E direito das famílias é entre a gente, assim, bem baixinho, uma fofoca bem intensa. E eu acho que vai ser muito interessante. Já fica o convite, a Flávia já aceitou. Em breve a gente vai disparar a agenda. E, pessoal, muito obrigada. Aqui no Direito em Dose Dupla, o objetivo é trazer esclarecimento, é trazer conscientização, é tirar as suas dúvidas, é comentar casos, é aproximar o direito da sociedade, é aproximar a justiça, é desmistificar, é aquele papo gostoso que advogado tem na sala da OAB, tem nos corredores dos fóruns, tem em eventos, congressos, enfim. O objetivo aqui é aproximar mesmo, é unir essa classe que por muitas vezes acaba estando muito desunida. Mas a gente aqui se respeita, se valoriza, se reconhece, porque uma classe unida só é forte se tiver junto. Uma classe sem totalmente um combatendo o outro, um apontando erro, eu faria diferente. Esquece isso, aqui é para cooperar, para construir e para ajudar os colegas. Então, foi um enorme prazer, Flávia. Olha, muito obrigada por tudo e eu espero em breve que a gente consiga coordenar as agendas para te ter não só aqui toda quinta-feira, que é o que a gente faz, o Direito em Dose Dupla, mas também no nosso podcast Construindo como Adulto. Vai ser um prazer. Prazer vai ser todo meu. Muito obrigada por esse momento que trazendo esse conteúdo tão sensível, tão importante. E pode contar comigo para as próximas vezes. Obrigada, gente. Uma boa noite. Até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.